Feche os olhos. Coloca a mão no coração. Peça a Deus para falar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Fala conosco. Nós precisamos ouvir tua voz. Nós necessitamos completamente de ouvir tua voz. Atrai o nosso coração, atrai a nossa atenção, que os nossos ouvidos sejam completamente cativos à tua voz e que todas as distrações sejam quebradas, queimadas e destruídas essa noite. Que teu Espírito Santo decodifique a tua palavra personalizadamente a cada coração. Fala conosco, nós precisamos te ouvir. A tua palavra, Senhor, é o nosso alimento e é tudo que nós precisamos. Pai, essa noite, agora, nesse momento agora, quebra nos corações toda resistência. Em nome de Jesus, quebra agora em cada coração toda resistência, todo bloqueio na mente, no coração, nas emoções, na vontade. Espírito Santo, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. E leva-nos ao teu coração. Leva-nos ao teu coração. Em nome de Jesus, fala conosco, fala com a tua igreja e glorifique o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Quem eu sou? Qual é a sua identidade? Em 2025, Deus nos deu o ano profético da identidade. O que é isso? O que isso diz respeito a mim e a você? E eu não poderia começar o ano sem fazer você compreender o que Deus quer nos falar sobre isso. E onde tudo começa? Tudo começa com a resposta a essa pergunta: quem eu sou? Quando você ouve essa pergunta, o que vem ao seu coração? O que vem à sua mente? O que isso traz a você? Essa pergunta, ela diz respeito à sua identidade. A sua identidade. Romanos 8, 29, que é um texto cujo o fundamento Deus nos deu para ministrarmos e nos inspirar nessa palavra, nos diz assim, está projetado para você: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu queria chamar a sua atenção para a frase que está em destaque. Também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Preste atenção. Deus, por meio do Espírito Santo, tocou no seu coração, atraiu você, gerou em você o desejo de conhecê-lo, gerou em você o desejo
de estar com Deus, de buscá-lo. E por que ele fez isso? Porque ele tem como desejo, como propósito, como vontade, transformar você e a mim a imagem do seu Filho. Efésios capítulo 4, verso 22 e ao verso 24, também o apóstolo Paulo nos diz assim: quando a maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e revestir-se. Olha só que interessante, ele diz que nós fomos ensinados a despir, a tirar a roupa. Que tipo de roupa? A roupa que nos leva a nos corromper com desejos, vontades enganosas. E ele diz que ele fez isso para que também a gente possa ser, por meio da renovação da sua mente, revestir. E a ideia aqui da palavra revestir é pegar uma roupa nova e colocar no lugar da roupa velha. Trocar as vestes velhas por uma veste nova. Agora, que curioso, o texto diz: revestir de quê? De um novo homem. Que tipo de homem é esse? Criado para ser semelhante a Deus. Semelhante a Deus. Em quê? Em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Diga comigo, essa é a minha identidade. Para isso, repita comigo, para isso, Deus me escolheu, Deus me atraiu, Deus me chamou. Aleluia! Que revelação poderosa é essa que o apóstolo Paulo nos traz. Agora eu quero que você compreenda por quê? Porque Deus trouxe essa revelação ao apóstolo Paulo. E por que Deus nos deu como ano profético o ano da identidade. O que Deus quer nos entregar? Qual é o cuidado dele para a nossa vida? Por que ele está trazendo isso para nós? Para você como pessoa, para nós como comunidade. Uma das questões mais relevantes da vida, a meu ver, gira em torno da compreensão da nossa real identidade. A nossa real identidade. O que isso significa? Isso significa que Deus quer que nós olhemos, nos percebamos, nos enxergamos sobre quem nós somos. E isso, perceber quem você é, ter consciência da sua real identidade, resolve o seu passado, afeta o seu presente e define o seu futuro. Como? O seu passado. Por que ele resolve o seu passado? Porque a sua identidade, a consciência da identidade, faz com que você mude a sua forma de se ver. Então, você não é aquilo que você foi ou fez. Você não é aquilo que você foi ou que você fez. Sabe quem é você? Você não é aquilo que os outros fizeram com você. O que te define não é aquilo que aconteceu com você. Não foram as suas escolhas ruins, as suas decisões ruins. Talvez aquilo que te machucou, te violou, aquilo que quase
Então a identidade, ela resolve o meu passado, porque muda o meu olhar. Você vai entender que mudança é essa. Segundo, ela afeta o meu presente. Como ela afeta o meu presente? Ela afeta o meu presente porque você não é aquilo que as pessoas dizem ou definem sobre você. Isso afeta o meu presente. Isso muda a minha vida. Eu não sou o que as pessoas querem que eu seja. Não é a opinião do outro que me define, que me caracteriza, que me influencia, que dirige minha vida. Não é aquilo que fizeram ou aquilo que tentam fazer comigo. Terceiro, sobre o seu futuro. Você é o seu destino. Você é o seu propósito. O que isso significa? Você é o que Deus te criou para ser. Não é o que os outros dizem, não é o que os outros tentaram, é o que Deus fez na minha vida. Portanto, nós somos criados por Deus. Eu queria que você olhasse isso de uma forma muito singular, especial. E quem te criou? Quem te criou é o artista mais criativo do universo. Mais capaz, mais poderoso, mais incrível. E Ele usou o melhor dele para criar você. Foi Ele que nos fez, cada um com um desígnio único. Único. Por isso a nossa singularidade. Todos nós somos singulares. Nós não somos robôs. Não fomos feitos em série. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 10: pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. A palavra feitura no grego é poema. Poema que dá origem à palavra poema. Poesia. Sabe o que está dizendo? Nós fomos feitos pelo grande artesão, de uma forma única, singular. Portanto, o que isso diz a nosso respeito? Somos obra de Deus. Diga comigo, eu sou obra de Deus. Você consegue imaginar isso? Criados com uma identidade própria. Para quê? Para cumprir o propósito aqui na terra. A partir do conhecimento de Deus, nós conseguimos compreender a nossa identidade e o propósito pelo qual nós somos como somos. Por que eu sou como eu sou? E para qual finalidade nós existimos? A busca da identidade é uma busca universal. Todas as pessoas no mundo buscam se identificar, desejando encontrar a felicidade. Em qualquer canto do universo, você vai encontrar pessoas querendo isso, desejando isso, buscando isso. O que move o ser humano é o sentido da vida. Vamos pensar como o mundo, à nossa volta, construiu a visão de quem nós somos. Vamos pensar sobre isso. Isso é muito importante. Na infância, nós recebemos a nossa identidade e não temos como rejeitar essa identidade que foi imposta. Outras pessoas escolheram o nosso nome, escolheram o nosso endereço, onde nós
vamos, ou íamos, ou moramos. Outras pessoas escolheram até a nossa comida, a roupa que nós vestíamos. Na adolescência, o processo foi evoluindo. E na adolescência, nós começamos a descartar a identidade que nos parece inútil para a nossa felicidade. Você começa a se tornar seletivo. Nessa fase da nossa vida, nós temos mais escolhas. Nós começamos a nos posicionar e começamos a exigir o nosso espaço particular no mundo. Essa foi a sua história? Na juventude, nós experimentamos construir o nosso futuro com as fontes de identidade. As escolhas agora elas são nossas. E nós começamos a descobrir a resistência que existe no mundo contra a nossa identidade, contra aquilo que nós escolhemos, contra aquilo que fizemos e definimos para nós. Chegamos à vida adulta. E como adultos, nós vivemos com todas as consequências da identidade recebida. Descartada ou escolhida. Preste atenção nesse detalhe. Adultos, nós somos o resultado daquilo que nós recebemos. Isso nós acolhemos e daquilo que nós descartamos. Então, é a nossa identidade e temos que viver a construir um futuro melhor com ela. Para o bem ou para o mal, nós somos o que somos. Foi assim que foi constituído tudo. Essa foi a visão que foi colocada em nós. Foi assim que nós fomos forjados. E a maneira como você lida com isso vai determinar o seu nível de equilíbrio emocional, saúde emocional ou adoecimento na sua vida. É possível construir uma vida melhor desde que você compreenda quem você é. E desde que você decida reconstruir aquilo que tentaram fazer em você. A pergunta então que eu chego é: mas o que nos define? O que nos define? E a resposta está aí para você. O que nos define é o que Deus diz que eu sou. Você pode dizer comigo? Na primeira pessoa? Vamos juntos na primeira pessoa? O que me define é o que Deus diz que eu sou. Eu não sou definido pelas circunstâncias, eu não sou definido pelas situações, eu não sou definido pelas dores que eu sofri, pelas frustrações que eu passei, pela rejeição que eu enfrentei, pelo abandono que me apresentou. Eu sou definido por aquilo que Deus diz que eu sou. Quem me define é o meu Criador. O que me define é o meu Pai, é o meu Deus. Ele me fez como eu sou, do jeito que eu sou, com a característica que eu tenho, com a personalidade que eu tenho. Porque Ele quis que eu tivesse a identidade que Ele planejou para mim. Uau! A minha oração durante todo esse tempo é que isso seja libertador, transformador na sua vida, como é na minha vida.
Mateus capítulo 7, verso 24, diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quem ouve as minhas palavras, quem as pratica, é alguém que vai viver seguro, estável, equilibrado. Sabe o que o texto está me dizendo? Que quem ouve essas minhas palavras, quem pratica as minhas palavras, ou seja, quem coloca em prática aquilo que eu digo, aquilo que eu afirmo, aquilo que eu defino, quem pratica isso, está seguro, está estável, está equilibrado. Ouvir o que Deus diz e praticar o que Deus diz te torna seguro e te torna estável. Portanto, para construir uma vida melhor, comece escolhendo viver pela fé. O que é viver pela fé? É viver a partir daquilo que Deus diz, a partir daquilo que Deus define, a partir daquilo que Deus estabelece. Queridos, graças a Deus, quando se trata da nossa identidade, nós sempre temos o poder em nossas mãos. Eu vou repetir isso. Quando se trata da nossa identidade, graças a Deus, nós temos o poder em nossas mãos. Pastor, como assim? Vou te explicar. É o poder de escolher o que vai influenciar ou formar a sua identidade. Isso você sabe. A neurociência diz que nós somos o resultado de 3 coisas: resiliência, da herança, da influência e da experiência. O que é herança? Herança é aquilo que nós recebemos de um de nós mesmos. É a nossa origem. A herança é a família onde eu nasci, o que eu recebi desse contexto, desse ambiente. A influência é aquilo que eu decido receber na vida. E a experiência, naturalmente, é aquilo que eu decido provar, experimentar, saber o gosto do sabor. É isso que me constitui como ser humano. Portanto, eu sou o resultado da minha herança. E a herança é imutável. Eu não escolhi nascer onde eu nasci. Eu não escolhi ter a família que eu tenho. Eu não escolhi as dores que eu vivi lá, as perdas que eu enfrentei nesse lugar. Eu não escolhi. Mas eu não sou só o resultado da minha herança. Eu sou o resultado da influência e da experiência. E a experiência e a influência é uma decisão, uma escolha minha, pessoal. Consegue entender isso? Vocês estão me compreendendo? Então, o poder de escolher o que vai influenciar ou formar a nossa identidade está nas nossas mãos. Eu não sou o que os outros definiram de mim. Eu não sou o que os outros tentaram fazer de mim. Eu não sou o que os outros dizem acerca de mim. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Por exemplo, vamos lembrar de Moisés. Moisés, como adulto, ele escolheu uma nova identidade. O texto está para você aí, Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 26. O texto diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra
uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Agora preste atenção, o que está acontecendo com Moisés? Moisés sabia quem ele era. Ele sabia a sua origem, sabia o seu propósito, sabia o seu destino. E pela consciência que ele tinha de quem ele era, ou seja, da sua identidade, suas atitudes e comportamentos permaneceram o mesmo, independente da pressão que ele sofreu para mudar. Ele foi acolhido pela filha de Faraó, criou ele com todos os costumes e valores do Egito. Mas que incrível! Isso é surreal, isso é apaixonante, isso é empolgante. Ele foi criado dentro do Egito, mas os valores do Egito não fizeram parte da vida dele, porque ele sabia quem ele era. Faz sentido para vocês perguntam? Eu não estou preocupado com o que os outros façam, deixam de fazer, isso não me afeta, porque eu sei quem eu sou, qual é o meu propósito, qual é o meu destino. Então, a nossa identidade, ela nos dá convicção, ela nos dá propósito. É isso que aprendemos com Moisés. Saber sua identidade te gera convicção e o te faz mais forte. Te faz poderoso quando você sabe quem você é. Te faz tranquilo, convicto. Sabe quem entendeu isso também? O apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, o texto diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que? Uau, cara! Eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabe o que estava acontecendo nesse momento? Paulo estava sendo comparado. Estavam pressionando ele, criticando ele, dizendo que ele não era um dos discípulos. Sabe o que ele disse? Pela graça de Deus eu sou quem sou. Não é o que os outros estão tentando fazer comigo que me define, que me afeta, que me molda. Eu sei o que o Pai fez de mim. Eu sei o que eu carrego. Quando aprendemos sobre fé, nós temos que ter em mente duas coisas importantes. Primeiro, fé. Crer que Deus é a fonte da satisfação perfeita. Essa é a primeira coisa que eu preciso carregar. A minha plena satisfação eu só encontro em Deus. Não há nada fora. Não há nada que Deus possa me dar, possa fazer por mim, que seja maior do que a presença dele em me preencher. Filósofos disseram isso, cristãos, filósofos disseram isso. Pelo menos 3 deles eu gostaria de citar para você hoje. O primeiro deles foi Blaise Pascal, filósofo, matemático, físico cristão. Diz que dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus, e somente Deus pode preenchê-lo. A nossa satisfação plena é só nele. 2 anos depois, Dostoiévski, romancista russo, disse a mesma coisa nos seus romances. Dentro do homem existe um buraco do tamanho de Deus. Se existe um buraco do tamanho de Deus, só quem pode preencher? Sabe por que eu aprendo com isso? As carências pelas quais tentam corroer e conduzir a nossa vida, nada passa da carência, da ausência da presença na nossa vida. Satisfeitos porque estamos buscando preencher a nossa vida, o nosso vazio,
com aquilo que nunca será capaz de preencher. O problema é que a nossa identidade está descaracterizada. Segunda coisa, andar pela fé. Primeiro é fé. Segundo é andar pela fé. O que significa andar pela fé? Eu queria que você guardasse isso com muito carinho. Andar pela fé é rejeitar a tentação de gerenciar a sua própria vida. Vamos declarar profeticamente algo aqui? Fez sentido isso para você? Então vamos declarar profeticamente? Eu decido que quem vai dirigir minha vida é quem me criou. Amém? Andar pela fé, essa decisão de rejeitar a tentação de gerenciar a própria vida. Então, abandone a falsa identidade que te gera instabilidade, para você viver a identidade em Deus e andar seguro. Mas uma coisa que eu quero que você entenda sobre identidade: para quem crê em Jesus, ter noção da sua identidade em Cristo é uma das coisas mais essenciais da vida. Isso porque quando nós sabemos quem somos, tudo muda. Algumas pessoas, elas ficam desanimadas porque acreditam que aquilo que fazem é que determina quem elas são. Por esse motivo, quando elas falham, quando elas pecam, elas ficam muito tristes, porque elas se tornam a medida delas mesmas. Mas não é o que nós fazemos que nos define, ou que define a nossa identidade. Pelo contrário, a nossa identidade é que deve determinar e guiar aquilo que eu faço. É saber quem eu sou que determina o que devo fazer. Vai por causa disso. Se eu sei quem eu sou, eu estou seguro diante de tudo aquilo que eu preciso decidir e escolher. Dessa forma, mesmo quando nós falhamos, devemos pedir perdão e olhar para Cristo com confiança. Por quê? Porque graças ao sacrifício de Jesus por nós fomos resgatados, nós já fomos restaurados. Não depende de quem quer e de quem corre, de Deus usar a misericórdia. É graça sobre graça. Por isso, nós estamos seguros da nossa identidade. Nós somos filhos amados de Deus. Amém? Amém. Diga comigo: eu sou um filho amado de Deus. Portanto, eu sou quem Deus diz que eu sou. Vamos entender o que significa identidade? Identidade, por definição etimológica. Identidade etimológica traz a origem da palavra identidade do latim identitas. Significa um substantivo que define um conjunto de características próprias e exclusivas, com as quais se podem diferenciar pessoas uns dos outros, quer diante do conjunto da diversidade, quer ante seus semelhantes. Podendo ainda haver uma identidade individual, coletiva, falsa ou verdadeira, presumida ou ideal, perdida ou resgatada. Identidade do conceito bíblico.
Identidade, no conceito bíblico, é igual a quem você é. Igual a quem você é. O que significa? O DNA que você carrega, sua origem. Você é igual a quem você é. Você vai entender melhor. Dito isso, eu preciso que você entenda hoje, com muita atenção, os erros sobre a nossa identidade. Quais são os erros sobre a nossa identidade? Primeiro erro, eu sou o que tenho. Isso não é identidade. Minhas possessões me dão a minha identidade. Quem se vê, se define por esse erro, pensa assim: minhas possessões me dão a minha identidade. O que isso gera? Uma insatisfação completa, insaciável. Por quê? Porque o que move, o que está por trás desse olhar da identidade é a comparação. E naturalmente a gente tem a tendência de comparar sempre para cima, nunca para baixo. Se você for usar o critério da comparação para te definir, compara para baixo. Porque quando você compara para baixo, isso vai trazer para você o senso de realização, de alcance do que você já alcançou. Mas se você compara para cima, o que vai gerar em você são carências e o pecado da cobiça. E vai gerar em você uma contínua insatisfação. Porque você sempre vai querer mais e mais. E o que vai mover você então são suas carências. Mateus 6,24, o texto diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você não é definido por quem ou pelas coisas que você tem. O exemplo disso, de alguém que define a sua identidade de forma equivocada, foi o jovem rico. Mateus capítulo 19, versículo 16 a 30. E eu quero ler apenas um versículo desse texto, 21 e 22. Diz o texto: Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Aí o texto diz: ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O que definia a identidade desse jovem? Eu sou o que eu tenho. Eu não posso perder nada. Sabe por que existem muitas pessoas que se matam quando perdem as coisas? Porque a identidade delas foi definida por esse erro. Vou dar um exemplo. No governo Collor, quando o Collor confiscou o dinheiro e os bens das pessoas que guardavam na poupança, houve um índice altíssimo de suicídio no Brasil. Sabe por quê? Porque as pessoas eram definidas por aquilo que elas tinham. Vocês estão conseguindo entender a importância da gente entender sobre a nossa identidade? Vocês estão conseguindo compreender o que Deus nos trouxe esse tema profético para esse ano? Isso vai mudar a nossa vida para sempre, gente. Eu disse no dia 31 aqui: você vai ser expandido, você vai ser esticado, você vai ser aperfeiçoado, afinado, de acordo com o padrão dos céus. Segundo erro acerca da nossa identidade: eu sou o que faço. Eu sou o que faço. O que pensa uma pessoa que se define dessa maneira?
Meus talentos me dão a minha identidade. Minha competência que me faz produzir e alcançar o que eu tenho. São as minhas competências e as minhas capacidades que me trouxeram até onde eu estou. Que erro crasso. 1 João, ou Evangelho de João 15:5. Sabe o que diz a palavra de Jesus dizendo aos discípulos? Sem mim, vamos dizer junto? Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe o que Jesus está dizendo? Que tudo aquilo que eu realizo, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu tenho condições de produzir, de realizar, é por causa dele. Foi a competência dele, foi a inteligência dele que me tocou, foram os dons que ele me deu, as habilidades que ele me proporcionou, que me deu todas as condições de realização. A parábola dos trabalhadores é um exemplo desse. O versículo 16 do capítulo 20 de Mateus diz assim: assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Sabe o que o texto de Mateus nos ensina? Que a lógica do céu, a lógica de Deus é diferente. O maior no reino dos céus é o melhor, é o menor. Isso muda muito a vida da gente, sabe por quê? Porque aquilo que eu faço me leva a fazer porque eu sou um adorador. É porque eu entendi o que foi feito por mim antes, que me leva a fazer aquilo que eu realizo. Terceiro erro, eu sou o que os outros pensam de mim. Que erro terrível, que gera um adoecimento mental horrível. O que essa pessoa pensa? Minha reputação concede minha identidade. Geralmente uma pessoa que tem esse tipo de percepção sobre si mesma é alguém que viveu experiências dolorosas de rejeição e que ainda vive na carência da rejeição. A rejeição é uma das coisas mais terríveis que o ser humano pode carregar na vida. Porque a rejeição faz com que a gente viva em função do outro e leve a gente a fazer tudo que o outro quer, somente para a gente ter a atenção e a migalha da miséria, do afeto que o outro pode nos dar. Isso é uma desgraça. Desgraça no sentido lato da palavra. Porque gera em mim codependência. Gera em mim uma dependência doentia do outro. Mateus 6,1 nos alerta sobre esse tipo de erro de identidade. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Olha só, gente, que negócio lindo a Bíblia é. Ela fala de tudo. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do céu. Olha para cá, deixa eu te ensinar uma coisa. Quem busca o aplauso do outro, quem busca a honra do outro, quem busca a aprovação do outro, não tem a aprovação de Deus. Quem deposita sua expectativa no outro, espera do outro a sua recompensa, não tem recompensa do céu, porque já recebeu a recompensa da terra. Se essa pode receber. E aqui eu tenho um especialista, eu sou especialista para dizer isso para vocês. Sabe por quê? Porque grande parte da minha vida eu vivi a partir desse erro. Se existe alguém aqui diante de vocês, talvez mais que já foi, mais codependente fui eu. E eu me lembro das coisas que eu cheguei a fazer, das coisas que eu me permiti realizar, simplesmente para ter a desgraça do afeto do outro. Já me violei, já me desrespeitei, já me submeti à humilhação. Por quê? Porque eu tinha encarregado um erro sobre a minha identidade. Eu sou o que os outros me definem.
Quando eu entendi que eu sou quem Deus diz que eu sou, acabou a codependência na minha vida. Quarto erro, eu sou uma pessoa isolada. Eu sou sozinho. Eu quero ser assim. O que pensa uma pessoa dessa? Meu corpo e meu espaço pessoal me dão a minha identidade. Sabe aquela pessoa possessiva? Sabe o dono da bola? Que não sabe jogar futebol e vai no caminho e leva a bola. E quando ele é excluído do time, ele pega a bola e vai embora para casa? É esse aqui, ó. Meu corpo e meu espaço pessoal aqui define a minha identidade. Eu sou aquilo que as coisas visíveis determinam a meu respeito. Deixa eu te mostrar. Sabe, uma das coisas que mais afeta alguém que tem esse tipo de identidade é que ela sempre vai se vestir para o outro. Afinal, ela precisa da aprovação do outro. É porque o corpo dela define ela. Atos capítulo 17, verso 26 a 28 diz assim: de um só, olha só, de um só, ele fez todos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Ele é a minha identidade. Você imagina alguém que carrega algum tipo de... Eu não gosto de usar essa palavra. Deficiência. Eu tenho até um olhar diferente para isso, porque eu aprendi que deficientes não são os outros. O deficiente somos nós que, por causa da deficiência dos outros, nós imaginamos e nos definimos como perfeitos. Então, o conceito de deficiência é muito ruim. Mas pensando do ponto de vista de alguém que nasceu com algum tipo de problema mental, físico, que tem esse tipo de característica de olhar para o seu corpo, para o seu espaço, como uma definição de sua identidade. Imagina que caos é para ele viver no mundo. Quinto, caminhando para o fim. Quinto erro. Isso não é a sua identidade. Eu sou o que falta na minha vida. Como pensa alguém assim? Meus desejos me dão a minha identidade. Alguém assim é movido pelo hedonismo. Geralmente pela busca contínua do prazer. E como eu disse, terá sempre na sua vida uma eterna carência, porque nunca se satisfará. Porque afinal, tudo que ele busca está externo a ele mesmo. Meus desejos não dão a minha identidade. Quem viveu assim? O exemplo desse foi a mulher samaritana. A mulher samaritana ouviu de Jesus essas palavras: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu sou o que falta na minha vida. Por isso que ela casou 5 vezes. Ela buscava o marido, colocava a expectativa do marido. O marido não preenchia a expectativa dela. Então ela rompia o relacionamento, casava com outro, e casou com o terceiro, e casou com o quarto, e casou com o quinto. E Jesus chega para ela e diz assim: minha filha, eu estou aqui para mostrar para você que não são os desejos que podem definir sua vida. O que eu tenho para você vai fazer você completa, plena.
Eu sou o que falta na minha vida. Você nunca estará satisfeito. E eu concluo falando do último erro. Eu sou uma pessoa que Deus não quer abençoar. O que pensa alguém assim? A minha imperfeição me dá a minha identidade. Alguém assim não entendeu o conceito de graça, não entendeu o conceito de favor. Tudo que nós temos, tudo que recebemos, tudo que iremos receber é pela graça. E o que é a graça? A graça é um favor imerecido. É aquilo que Deus me dá, não por merecer, mas porque Ele quis dar na minha vida. Quem pensa assim vive a vida a partir da sua performance. Quem pensa assim vive erroneamente uma espiritualidade doentia, porque passa a pensar que é a performance pela qual ela decide fazer as coisas que vai determinar Deus responder a Ele, as coisas de Deus acontecer na sua vida. Por exemplo, o jejum não é para essa pessoa uma forma de adoração, uma forma de consagração, mas é uma forma de barganha. A oração não é para essa pessoa uma forma de adorar e de relacionar com Deus. A oração para essa pessoa é uma forma de buscar merecer as coisas. E esse é um conceito equivocado de vida. Eu tenho que merecer, eu tenho que orar 24 horas por dia, porque se eu não orar, Deus não vai fazer nada por mim. Portanto, o que move a minha relação com Deus é fazer Deus obrigado a fazer por mim. Quando nós falamos aqui do que é ser adorador, você vai entender isso de uma forma muito clara. A minha relação com Deus é uma relação, não é uma forma de obrigar Deus a fazer por mim as coisas. Eu não levanto de madrugada para orar, para Deus ser obrigado a responder os meus desejos, os meus caprichos. Eu levanto de madrugada para orar, porque eu quero encontrar com o meu Criador, porque eu quero encontrar com o meu Senhor, porque eu quero receber dele na minha vida. É porque Ele é importante para mim. Eu quero Ele, não o que Ele pode fazer por mim. Alguém que pensa assim, tem uma visão de Deus como um gênio da lâmpada. Eu vim a Deus, eu busco a Deus, eu faço as coisas para Deus responder os meus desejos. Eu sou uma pessoa que Deus não quer abençoar. O que te define é o que Deus diz que você é. Nosso próximo encontro no domingo, eu vou compartilhar com você então sobre quem nós somos. Nós aprendemos hoje sobre o que não é a nossa identidade. O que não pode me definir, o que não pode me caracterizar. Eu queria que você pensasse, fizesse uma avaliação sobre a sua vida, se de repente você não está vivendo a partir desses erros. Eu quero concluir essa mensagem te falando sobre o malefício de Deus. Quando eu não sei qual é a minha identidade, quando eu não entendo qual é a minha identidade, ou quando eu vivo a partir dos erros da identidade, daquilo que querem fazer de nós, eu me torno uma pessoa doente, eu me torno uma pessoa fragmentada, eu me torno uma pessoa complicada, descaracterizada, desconfigurada naquilo que Deus me fez para ser. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou.
Eu não sou o que os outros dizem a meu respeito. Eu não sou o que eu tenho. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu possuo. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu queria que você ficasse comigo. És adorado entre nós, tão desejado